prosseguindo no estudo de história de Israel, concluímos o período da diáspora, concluímos aquele período em que Israel, infelizmente, acabou sendo, pelo menos como nação, sendo destruída pelos romanos. Os romanos não destruíram o povo, mas a nação eles destruíram. Lembrando que nação, para ser nação, é aquele conceito que tem que existir um povo, uma terra e uma lei. Tanto que nós dizemos que Israel passou a ser uma nação quando Josué conquistou Canaã, porque então existia um povo, uma terra e uma lei. E a partir de 135, com aquela revolta de Bar Kokhba e a derrota para o Império Romano, eles na verdade ficaram sem uma terra. Israel não existia mais como nação. Tá, ok? Bom, o período que nós vamos estudar agora, da Idade Média e Moderna, na introdução, inclusive, nós vamos cuidar de ver como esteve Israel entre esse período, né, da destruição da nação, ok? E até o início da Idade Média. Então, a introdução diz: a Idade Média é um período que se estende do século V até o século XV, até o século XV. Inicia com a queda do Império Romano, em 476 d.C., e finda no ano 1453 com a queda de Constantinopla. Essa é uma divisão, né, histórica que é feita, ok, desse período de estudo da história da humanidade. E também eu vou então utilizar como Israel vai viver nesse período da Idade Média, porque, lembrando, Israel não tem uma terra. O povo vai, nós sabemos que eles conseguiram manter a sua fé, conseguiram continuar existindo, porque muitos outros povos simplesmente desapareceriam. E o que nós veremos que será chave para Israel se manter vivo vai ser a Bíblia Sagrada. Porque o fato deles estarem estudando a Bíblia, isso mantém eles unidos, mantém eles como nação, ok? Então a Bíblia, até como livro natural, salvou eles nesse sentido. E também a Bíblia ajudou muito porque a média de pessoas bem alfabetizadas em Israel é altíssima, porque todos eles deveriam ler a lei, então todos eles sabiam ler, ok? E isso na sociedade antiga, nesse período da Idade Média, era raro. Nós sabemos que teve, por exemplo, imperadores romanos que não sabiam ler, como Constantino, né? Então, saber ler era para poucos, não era comum como é hoje, que toda criança deve estar na escola, né? E existe um apelo por isso, um cuidado especial, que é excelente. Naquela época, o mundo nem tinha condições de fazer isso, né? O comentário prossegue. A Idade Moderna inicia em 1453 e finda em 1789 com a Revolução Francesa. Então, mais à frente nós vamos estudar na Idade Moderna, né? Após a revolta de Bar Kokhba, os judeus se espalharam pelo mundo, dirigindo-se às principais comunidades judaicas existentes desde o cativeiro babilônico. Olha, então, uma grande quantidade de judeus, que aqueles que tiverem condições vão sair da terra, porque os romanos estavam arrasando tudo, né? E vão ficar mesmo os mais pobres e que tinham que ficar cultivando a terra, não tinha outra opção, ok? Esses é que vão continuar existindo. E prossegue. Joséfo havia descrito a grande quantidade de comunidades judaicas espalhadas pelo mundo, né? Nós sabemos que desde que Israel começou a ser levado cativo, lá em 722, quando os assírios levaram as 10 tribos do norte, eles já começaram a ficar espalhados pelo mundo. Depois veio o cativeiro babilônio, também muitos ficaram espalhados, que não voltaram da Babilônia, como Esther, Mardoqueu, o próprio Daniel não voltou, ok? E essas comunidades judaicas pelo mundo foram crescendo.
E onde o judeu chegava, ele era abençoado. Existe, irmãos, história de comunidades judaicas desse período, do ano 600, 700 a.C., nas regiões da Espanha, porque existem historiadores que dizem que Salomão, ele enviava comunidades judaicas, ele fundava comunidades judaicas onde os fenícios que negociavam com ele viajavam com seus navios. Como ele era muito rico, então Salomão ele mandava judeus para criar comunidades judaicas. Então eles estavam espalhados pelo mundo. Tá bom? E aqui então eu vou ler um trecho do Flávio Joséfo, que ele descreve alguns dos locais, né? Ele diz: quando a cidade santa, onde vi a luz do dia, posso dizer que não somente ela deve ser considerada como a capital da Judéia, mas ela o é ainda de vários outros países, por causa das tantas colônias que ela povoou, no Egito, na Fenícia, na Síria superior e inferior, na Panfilha, na Cilícia, em várias outras partes da Ásia, até a Bitínia e mais além no Ponto, na Europa, a Tessália, a Beócia e a Macedônia. Tá bom? Então vamos só lembrar, a Europa já está falando da região dos bárbaros, né? Ok? Então, onde você pensar, Espanha fazia parte também da região dos bárbaros, que hoje é a Europa, tá ok? Espanha, Portugal, França, Alemanha, Inglaterra, os países que existem hoje, eles ficavam nessa região, tá bom? Então, fala na Europa, a Tessália, a Beócia, a Macedônia, aí já foi para o outro lado, para a Macedônia, onde saiu Abraão, né? Aí, desculpe, onde o apóstolo Paulo esteve pregando durante o seu ministério. A Etólia, Atenas, Argos, Corinto, com a maior parte do Peloponeso. Peloponeso era uma região da Grécia onde ficava a cidade de Esparta, que é muito conhecida, né? Ou seja, é uma região de destaque, muito conhecida na história, muito citada. E mesmo as ilhas célebres, como a Eubéia, Chipre e Cândia, que direi também dos países de além do Eufrates, onde, exceto uma parte da província de Babilônia e de alguns governos, todas as cidades situadas em regiões férteis são habitadas por judeus. Ok? Ou seja, Flávio Joséfo então faz essa descrição dizendo que as comunidades judaicas eram muitas. Tá bom? E como aconteceu essa revolta, né, e a derrota, né, e a consequente grande destruição em Israel, o que aconteceu? Eles começaram a se espalhar por essas comunidades. Só que onde os judeus estiverem, eles terão aqueles que estarão perseguindo eles por ódio. Os pagãos os perseguiam, porque os pagãos sabiam que eles diziam que os deuses não existem. Tá bom? E eles não foram obrigados a reconhecer os deuses romanos, porque o imperador César havia dado um direito especial a eles, ok? E isso ficou registrado na história, e os outros imperadores não podiam ir contra. Então, os judeus, eles não eram perseguidos por não reconhecerem os deuses romanos. A igreja será perseguida, né? Foi perseguida por não reconhecer os deuses romanos. Nesse período, estamos próximo do ano 135, ela já está sendo perseguida, ok? João já tinha sido morto por não reconhecer os deuses romanos, ok? E os israelitas, eles então têm muitos locais para eles irem, muitas comunidades judaicas que se apoiavam, tá? Porém surgirão leis no Império Romano proibindo eles de se reunir e de ensinar a lei deles. Tá? O comentário prossegue. A derrota dos judeus na revolta de Bar Koba e a destruição de Jerusalém, que os romanos chamavam de Aélia Capitolina, foi tão significativa que os judeus passaram a contar o tempo após essa destruição. Então, para explicar a vocês, eles fizeram tipo um calendário,
né, e começaram a contar tantos anos após essa destruição da nação, tantos anos após essa destruição da nação, em que Jerusalém, vamos dizer, deixou de existir, porque por algum tempo Jerusalém deixou de existir. Né? Ela vai voltar a existir no período católico, que aí Constantino vai querer levar um turismo, que abrir igrejas na região, e Jesus morreu aonde? Jesus morreu em Jerusalém. Então ele quer manter o nome Jerusalém, só por conta disso. Mas nesse período agora, após a revolta de Bar Kokhba, nesse intervalo, Jerusalém se chamava Aelia Capitolina, tá bom? De onde vem o termo Palestina, e vem uma parte da confusão que nós temos até hoje. O comentário prossegue. Foi encontrado um pergaminho, né, escrito por um beduíno, em uma caverna no deserto da Judéia, no ano de 2016. Ou seja, isso foi recente, foi interessante quando eu vi essa reportagem. O documento, abaixo, é uma descrição de posse, importando apenas pela prática de datação, e é datado como ano 4º da destruição da casa de Israel, que seria próximo do ano 139. Por quê? Porque foi destruída no ano 135. Então, o ano 135 ele marca um momento na história de Israel, que nós sabemos quando que Israel voltará a existir como nação. É agora, depois da Segunda Guerra Mundial, no século XX. Né? 1948, ele se torna um Estado independente e a nação surge novamente. Ok? E quando eles haviam deixado de ser nação? No ano 135, quando o Império Romano falou, vamos apagar o nome dessa cidade, eles estão proibidos de vir aqui nesse local, eles estão proibidos de ensinar, ou seja, Israel não existe mais. Era isso que o Império Romano estava falando. E vai proibir os rabinos de ensinarem. Então, todo esse período é um período de grande milagre que nós temos que ver, né? É um período de grande milagre, porque Israel conseguir sobreviver à força do Império Romano era difícil. Outros países que o Império Romano decidiu fazer esse extermínio, ele conseguiu. O maior deles foram os cartaginenses, né? Os cartaginenses deixaram de existir e era uma cidade maior e mais rica que Israel, principalmente que a Judéia. Era uma região das mais ricas do mundo, tá bom? Pois os romanos conseguiram exterminar com aquele povo. Disseram que fariam o mesmo com Israel, mas como nós sabemos pela profecia, né, isso não poderia acontecer. Nós sabemos que Israel voltaria a ser o povo de Deus. É interessante que nós encontramos esses escritos nos cristãos que viviam nesse período, tá bom? Nós estamos estudando o ano 135 da era cristã, da história de Israel. Nesse período tinham cristãos, como um cristão chamado Irineu de Lyon, um pouquinho mais à frente, mas ele vai escrever exatamente falando sobre o Apocalipse, sobre o futuro da igreja, e eles falam que Israel voltará a ser o povo de Deus. Tá bom? Depois vai surgir a história, a interpretação da Igreja Católica, dizendo que não, que Israel não é mais o povo de Deus. Tá bom? Mas a Igreja primitiva, nesse período que nós estamos vivendo, que é o ano 135, a Igreja primitiva defendia que Israel voltaria a ser o povo de Deus. Porque quem estuda a Bíblia sabe, está claro em Romanos capítulo 11. Mas a Igreja Católica, ninguém estudava a Bíblia, né? Pelo menos como palavra de Deus. Ok? Bom, eu coloquei aí também para vocês o exemplo do pergaminho que foi encontrado, tá bom? E botei abaixo, imagem, pergaminho com datação a partir da destruição de Jerusalém após a revolta de Bar Kokhba. Então, esse período ele foi marcante por conta disso. Eles começaram a marcar os eventos como um novo calendário, ok? Nós colocamos, por exemplo, o calendário antes de Cristo e depois de Cristo. E eles chegaram, por algum momento, a colocar um calendário antes da destruição de Jerusalém e agora depois da destruição de Jerusalém.
Com o tempo eles mudaram esse calendário. Hoje os judeus eles utilizam um calendário que fala de antes da Era Comum e Era Comum. O que nós chamamos de antes de Cristo, eles chamam de antes da Era Comum. E o que nós chamamos de depois de Cristo ou Era Cristã, os judeus eles chamam de Era Comum. Tá bom? Isso é normal nos escritos deles. Ok? Mas eles acabaram adotando isso com o tempo, porque a história diz que teve um período que eles colocavam como antes da destruição de Jerusalém e depois da destruição de Jerusalém.